né? Depende de Cristo. Quando Cristo se manifestar em plenitude, né? O corpo de Cristo, isso é, são todos nós na totalidade, nos manifestarmos, vai haver uma imposição, a necessidade de uma força do Espírito, uma manifestação de Cristo sobre a natureza. Então vamos dizer que hoje a natureza, né, está revoltada contra Cristo, mas a natureza foi feita para Cristo, não contra Cristo. Então entre a terra e entre o céu existe um mar, né? Mas o homem e a natureza não se dá bem, né? Porque a natureza parece que exacerbou, né? A natureza foi contra o próprio homem por causa do pecado. Então, se eu quero chegar no céu e estou na terra, eu tenho que atravessar o mar. Mas se eu for andar sobre o mar, eu vou afundar. Então, como homem, não consigo, né? Mas Cristo não afunda, Cristo anda sobre o mar. Cristo salta sobre os montes, né? Porque sempre tem um entendimento do homem que quer afogar a teologia do homem, a autoridade do homem, do sistema, né? Então existe uma força operando, né? Operantes, podemos dizer assim, uma força operantes que faz com que, né, a natureza criada por Deus, né, esteja por cima, né, do Cristo, né? Interessante, né? Esteja por cima dele. É interessante isso, né? Mas a gente vai ver que Cristo, ele dominou a natureza, né, irmãos? Ele andou sobre as águas depois, né? Depois ele venceu a morte, ele chamava Lázaro para fora. Até o pão que lhe vem à mão lhe é roubado. Interessante, né? Mas quando Cristo, irmãos, estiver manifesto, exatamente ao contrário, ele vai pôr a mão no pão e o pão se multiplica, né? Interessante. Ele vai ele vai andar sobre as águas e não vai ter impedimento, né? Então a natureza, né, vai ficar em função de Cristo. Hoje a natureza parece que, né, ela está revolta contra o homem, né? Não contra Cristo exatamente, mas ela é revolta contra o homem, né? Parece que, né, é difícil, né, da árvore frutificar, é difícil, tem muita praga quando vai plantar, né? Você trabalha e não ganha o que deveria ganhar, né? Tem muitos gafanhotos, né? E locustas que comem a plantação. Então o homem não tem paz porque ele está por todos os lados cercado, né? De toda uma força da natureza, do pecado, né? Operando, né? Revoltamente contra ele, né? Contra ele. Porque ele não crê, né, irmãos? Ele não crê. Mas quando Cristo crê, irmãos, a força da fé e do Espírito vence essas coisas, né? Então, realmente o restabelecer, né? O restabelecer de todas as coisas, né? Vai vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Quer dizer, é do Espírito de Cristo que está em nós, irmãos, que vai dominar sobre tudo. Então observa que no Jardim do Éden, né, o homem dominava sobre os animais, né? O homem dava nome, o homem administrava a natureza. Não era a natureza que tinha autoridade sobre ele. Hoje a natureza tem autoridade, né? A natureza da morte física, né? A natureza das enfermidades, né? A natureza dos animais, né? O medo do animal com o homem, né? O enfrentamento, né? Um comendo o outro, engolindo o outro. Então toda essa guerra, essa luta, né, entre o homem e a natureza, digamos assim, né, mostra toda uma realidade de que o Cristo não é um manifesto na sua plenitude. Então, quando o Cristo se manifestar, irmãos, tudo, como diz o ditado, né, muita gente diz, tem um termo
muito dito no mundo, né? Tudo conspira, né, a favor de Cristo, entendeu? Tudo conspira a favor de Cristo, entendeu? Ele põe a mão, a coisa multiplica, né? Ele anda por cima das águas e não afunda. Ele manda o mar se acalmar e o mar se acalma. Ele manda a tempestade passar e ela passa, né? E de repente o sol está brilhando, né? Tudo num segundo se transforma, né? Porque há um poder de dentro para fora, né? Há um poder de Cristo em relação à natureza. A natureza foi feita por causa de Cristo e não Cristo por causa da natureza. Hoje, né, parece que o Cristo está em função da natureza, né? O Cristo está em função do homem, né? Em um certo sentido, sim, né? Mas a realidade é que toda a natureza vai, né, viver em função do Cristo, né? Então, onde a vontade de Cristo opera, né, a natureza brilha, né? Onde se põe a mão vira ouro, né? Aonde ele fala, as coisas acontecem, né? Porque ela estará, né? Estará em função de Cristo. Então o mundo foi feito por causa dele, né? E hoje a gente vê o mundo, né, vivendo, né, na opressão, ao contrário, né, oprimindo Cristo, né? Cristo parece estar em função do mundo, né, e não o mundo em função dele. Então esse papel vai inverter, né? Vai inverter esse papel. Daí, quando houver essa inversão, né, então haverá um novo céu e uma nova terra, né? Porque tanto a terra como o céu, ela é renovada por causa de Cristo. Ela é renovada por causa do coração, do sentimento, né, do amor de Deus, né? Porque tudo a ele, observa que o Senhor Jesus, quando ele foi para o deserto, né, o que é que ele enfrentou no deserto? Se irmãos lerem aí no Evangelho, né, vai ver que ele enfrentou no deserto animais selvagens, né? Está escrito lá, né, que ele enfrentou os animais selvagens, né, do deserto, né? E lá no deserto tinha serpentes, um monte de coisa, e ele enfrentou toda essa situação, né? E venceu todas elas, né? É o caso do deserto lá do povo de Israel, né? Quando foram picados pela serpente, eles começavam a morrer e olhavam para a serpente de metal, eles eram sarados, né? Então a serpente de metal tinha mais força, né, contra a serpente ardente do deserto, né? Então mostra em figuras, né, que a natureza, né, irmãos, ela vai ficar em função de Cristo. Hoje ela parece estar contrária, e de uma certa maneira sim, né? Mas Cristo, Deus criou a natureza, né, para viver, né, em função de Cristo, não Cristo em função da natureza. Entende isso, irmãos? Então a gente vê, parece que a morte, né, é maior do que Cristo. A enfermidade é maior, né? A fome é maior, as dores são maiores, né? Os sentimentos, né, são maiores, né? As trevas são maiores, né? Mas são apenas aflições momentâneas de um fato que o Senhor já venceu. Ele já venceu tudo isso. Ele diz, no mundo tereis aflições. Significa que nós ainda na vida de Cristo estaríamos sujeitos a essas condições, né? Mas são aflições que ele já venceu. Ele diz, eu venci o mundo. Então o mundo já está vencido, né? E nós perguntamos, por que nós sofremos as condições do mundo, né? Se ele já venceu, né? Então importa que nós, né, irmãos, aprendamos a obediência a viver pela fé, né? Para que isso seja formado o caráter de Cristo, né? Mas quando Cristo estiver, né, formado em cada um de nós, irmãos, então toda a natureza vai estar em função de Cristo. Ela vai conspirar contra Cristo. Lembra a natureza? O Senhor, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, né? Mas veja a natureza em função de Cristo. Cristo falou para eles, vai ali e lança a rede do lado direito do barco. Mas Senhor, já lançamos a rede do lado direito, do lado esquerdo, já lançamos na frente, já lançamos atrás, já lançamos por todo lado aqui, não tem jeito, né?
Não, ele falou, vai. Então eles disseram, bom, então no teu nome, né? O senhor está falando e nós vamos. E lançaram e não puderam arrancar, né, a rede das águas. Gritaram para que outros fossem ajudar a puxar a rede, porque ela sobrecarregou de peixes, né? Por quê, irmãos? Porque estava em função de Cristo, né? Em função de Cristo. Agora eu vou dar uma pausa aqui, só que para desligar, tá? Eu tô sem a senha. Os irmãos só derrubar aí que eu tô com um defeitinho aqui no touch. Irmão, tudo eu vejo assim que Cristo fez tudo, né? Como o irmão falou aí, sempre Deus, ele nunca foi contra o homem, né? Deus foi sempre a favor do homem, né? Cristo fez tudo a favor do homem. Agora, o que importa se o homem não confia, né? É como se Cristo fez tudo, mas ele ainda quer continuar na condição do Adão, né? Quer continuar distante, né? Adão, a natureza de Adão se distanciou tanto que para voltar, né, a ele a confiar totalmente, a depender totalmente de Deus, parece assim que tem um grande abismo, né, que o impede. E isso toma de conta do homem. Então o homem fica dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali, né, e tenta se justificar diante de Deus, tenta fazer uma coisa, fazer outra, para que ele mesmo sinta um certo alívio, né, desse fardo que ele carrega. Mas na verdade ele não consegue, que a única maneira, o único jeito, o único caminho é Cristo. E até ele confiar, entregar toda a sua confiança em Cristo, né, acreditar tudo a Cristo, aí ele vai ficar nessa, como que se diz assim, nesse inferno, né, nesse sofrimento, né, porque eu não estou conseguindo explicar aqui, me expressar, mas até o próprio sofrimento, vamos dizer assim, do homem, ele vê que tudo está dando errado, né? Tudo está conspirando contra ele, mas ele não entende que mesmo estando conspirando contra ele, é para que ele se desperte e se volte para Deus totalmente. Mas se volte de uma maneira não pela metade, mas por inteiro, né? Por inteiro. Porque quando o homem se voltar por inteiro a Deus e receber, dando credibilidade a tudo que ele deu, a tudo que ele conquistou para nós, aí sim, aí é que ele toma por direito aquilo que é dele. Então ele se liberta, ele nasce de novo, ele faz como Paulo falou, né? Considera tudo como um trapo de imundícia, seja lá o que for. Porque o homem hoje, o homem que não nasceu de novo, ele fala que crê em Deus, mas ele continua nas crendices dele. Então, na verdade, ele fala com a boca que crê, mas no coração dele, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Porque se ele tivesse entendido, ele abriria a mão de tudo que é coisa que ele acredita, tudo que ele tudo aquilo que ele tenta fazer para aliviar o seu fardo, né? Então ele precisa entender que Cristo já fez tudo e que ele tem que largar tudo isso e abrir mão desses
trapo de imundícia dessa religiosidade, dessas crendices, desses falsos deuses que creem em Deus, mas creem em Maria, creem em Deus, mas creem na vela, creem em Deus, mas creem no sacrifício, creem em Deus, mas creem em várias outras coisas. Então ele não crê em Deus, né? Ele não crê em Deus, porque no dia que ele crê em Deus, que ele acreditar no único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, a qual ele enviou, ele vai contemplar a glória de Deus, vai perceber o que Cristo fez de tão grandioso para a humanidade, né? Então cairá por terra todos os deuses, desabarão toda a potestade, todos os altares, tudo que é crendice que o homem criou, tudo que é subterfúgio que ele criou para aliviar seu fardo, né? E junto com ele cairão todas as maldades, né? Da face da terra. E aí será tudo novo, né? Tudo, tanto no espírito quanto no visível, né? Então, aí eu acredito que é quando diz que as criancinhas comerão com os leões, com as serpentes, e não sofrerão dano algum, né? Porque eu só penso nisso, porque o fato do pecado de Adão ter separado o homem de Deus, toda a humanidade ficou nessa perdição, é isso. É ele ter abrido mão de Deus, desse relacionamento, dessa fartura que ele tinha e não se dava conta, por tão grande que era, eu acho. E aí, né, mesmo Deus ter vindo na terra, se manifestado a ele, mostrado tudo a ele, e mesmo assim, muitos ainda não creem, né? Muitos ainda não acreditam tudo a Cristo. E o pior, dizem que acreditam, que creem em Deus, dizem que acreditam que Deus fez tudo, que Cristo fez tudo, mas não acreditam em nada, porque se acreditassem, não estariam ainda com esse fardo pesado da religiosidade, todos esses enganos aí que eles se amparam falsamente, né? Então, eu acho que é por aí, irmão. Porque eu estou falando assim, eu estou falando da minha experiência mesmo, entendeu? Eu estou vendo do que eu era antes e do que eu sou hoje. De como eu me sentia lá quando eu estava no lugar deles. E hoje que eu estou assim, sabe? Eu posso respirar e dizer, meu Deus, como tu és grande, como o Senhor é maravilhoso de ter me libertado, me deixado te enxergar, né? Me deixado se aproximar, ter essa intimidade que Adão tinha. Mas para isso realmente a gente precisa se converter, abrir mão de tudo isso que foi nos imposto aqui, por todas as consequências que carregamos de Adão, né? Mas os que nasceram de novo não carregam mais, que é toda essa consequência. Esse é o fardo pesado, né? Esse que é o fardo pesado que Cristo tirou e nos deu um fardo leve, né? Que eu não chamo nem de fardo leve, eu chamo que nós estamos flutuando. Ai, ai. Irmão, tudo, eu vejo assim que Cristo fez tudo, né? Como o irmão falou aí, sempre Deus, ele nunca foi contra o homem, né? Deus foi sempre a favor do homem, né? Cristo fez tudo a favor do homem. Agora, o que importa se o homem não confia, né? É como se Cristo fez tudo, mas ele ainda quer continuar na condição do Adão, né? Quer continuar distante, né? Adão, a natureza de Adão se distanciou tanto que para voltar, né?
a ele a confiar totalmente, a depender totalmente de Deus, parece assim que tem um grande abismo, né, que o impede. E isso toma de conta do homem. Então o homem fica dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali, né, e tenta se justificar diante de Deus, tenta fazer uma coisa, fazer outra, para que ele mesmo sinta um certo alívio, né, desse fardo que ele carrega. Mas na verdade ele não consegue, que a única maneira, o único jeito, o único caminho é Cristo. E até ele confiar, entregar toda a sua confiança em Cristo, né, acreditar tudo a Cristo, aí ele vai ficar nessa, como que se diz assim, nesse inferno, né, nesse sofrimento, né, porque eu não estou conseguindo explicar aqui, me expressar, mas até o próprio sofrimento, vamos dizer assim, do homem, ele vê que tudo está dando errado, né? Tudo está conspirando contra ele, mas ele não entende que mesmo estando conspirando contra ele, é para que ele se desperte e se volte para Deus totalmente. Mas se volte de uma maneira não pela metade, mas por inteiro, né? Por inteiro. Porque quando o homem se voltar por inteiro a Deus e receber, dando credibilidade a tudo que ele deu, a tudo que ele conquistou para nós, aí sim, aí é que ele toma por direito aquilo que é dele. Então ele se liberta, ele nasce de novo, ele faz como Paulo falou, né? Considera tudo como um trapo de imundícia, seja lá o que for. Porque o homem hoje, o homem que não nasceu de novo, ele fala que crê em Deus, mas ele continua nas crendices dele. Então, na verdade, ele fala com a boca que crê, mas no coração dele, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Porque se ele tivesse entendido, ele abriria mão de tudo que é coisa que ele acredita, tudo que ele tudo aquilo que ele tenta fazer para aliviar o seu fardo, né? Então ele precisa entender que Cristo já fez tudo e que ele tem que largar tudo isso e abrir mão desses trapos de imundícia, dessa religiosidade, dessas crendices, desses falsos deuses que creem em Deus, mas creem em Maria, creem em Deus, mas creem na vela, crê em Deus, mas crê no sacrifício, crê em Deus, mas crê em várias outras coisas. Então ele não crê em Deus, né? Ele não crê em Deus, porque no dia que ele crê em Deus, que ele acreditar no único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, a qual ele enviou, ele vai contemplar a glória de Deus, vai perceber o que Cristo fez de tão grandioso para a humanidade, né? Então cairá por terra todos os deuses, desabarão toda a potestade, todos os altares, tudo que é crendice que o homem criou, tudo que é subterfúgio que ele criou para aliviar seu fardo, né? E junto com ele cairão todas as maldades, né, da face da terra. E aí será tudo novo, né? Tudo, tanto no espírito quanto no visível, né? Então, aí eu acredito que é quando diz que as criancinhas comerão com os leões, com as serpentes, e não sofrerão dano algum, né? Porque eu só penso nisso, porque o fato do pecado de Adão ter separado o homem de Deus, toda a humanidade ficou nessa perdição, é isso. É ele ter abrido mão de Deus, desse relacionamento,
dessa fartura que ele tinha e não se dava conta, por tão grande que era, eu acho. E aí, né, mesmo Deus ter vindo na terra, se manifestado a ele, mostrado tudo a ele, e mesmo assim, muitos ainda não creem, né? Muitos ainda não acreditam tudo a Cristo. E o pior, dizem que acreditam, que creem em Deus, dizem que acreditam que Deus fez tudo, que Cristo fez tudo, mas não acreditam em nada, porque se acreditassem, não estariam ainda com esse fardo pesado da religiosidade, todos esses enganos aí que eles se amparam falsamente, né? Então, eu acho que é por aí, irmão. Porque eu estou falando assim, eu estou falando da minha experiência mesmo, entendeu? Eu estou vendo do que eu era antes e do que eu sou hoje. De como eu me sentia lá quando eu estava no lugar deles. E hoje que eu estou assim, sabe? Eu posso respirar e dizer, meu Deus, como tu és grande, como o Senhor é maravilhoso de ter me libertado, me deixado te enxergar, né? Me deixado se aproximar, ter essa intimidade que Adão tinha. Mas para isso realmente a gente precisa se converter, abrir mão de tudo isso que foi nos imposto aqui, por todas as consequências que carregamos de Adão, né? Mas os que nasceram de novo não carregam mais, que é toda essa consequência. Esse é o fardo pesado, né? Esse que é o fardo pesado que Cristo tirou e nos deu um fardo leve, né? Que eu não chamo nem de fardo leve, eu chamo que nós estamos flutuando. Ai, ai. Sabe, irmã Valdiza, irmão Marcos, eu vejo assim, existe uma... A irmã tinha feito uma pergunta ainda há pouco que eu não respondi, o Marcos também não respondeu, e a gente deixou um pouquinho mais, acredito, no espírito para poder assentar um pouco mais isso. E conforme você foi discorrendo o assunto, foi me vindo ao espírito algumas coisas. E a primeira delas é uma contagem. Quando é que isso vai acontecer? Né? Você fez essa pergunta. Quando é que isso vai acontecer, meu Deus? Até quando isso vai perdurar, né? Quando é que vai ter uma reviravolta? Através de um homem entrou o pecado do mundo e através de um homem o pecado foi retirado do mundo. Percebe? Um homem trouxe o pecado. Isso não quer dizer que é exatamente por causa de uma pessoa, querendo ser Deus sem poder, o pecado entrou. E por uma pessoa que negou a si mesmo e fez Deus nascer dentro dele, é que o pecado foi abolido. Percebe? Quando Cristo homem negou a si mesmo e deu senhorio ao Pai, ele ensinou o caminho. Ou seja, ele mostrou para todos nós como é que a gente tinha que voltar para o paraíso. E como é que volta para o paraíso? Vencendo a carne, abdicando de si para poder voltar ao paraíso. Abdicando da sua deidade, quer dizer, deixar de ser Deus de si mesmo, para permitir que Deus seja o Deus da nossa vida, é que Cristo cumpriu o que tinha que cumprir. Percebe? A grandiosidade da obra está nesse pequeno detalhe. O pequeno detalhe que faz a diferença entre um homem não nascido da carne e um homem nascido da carne. O homem nascido da carne sempre quer ser Deus. O homem não nascido da carne abdica dessa vontade pelo Pai que está no céu do entendimento. Não quer ser o Deus da sua vida. Permite que Deus, o Pai, seja o Deus da nossa vida. E esse é o caminho de volta ao Éden. Então, é 50%, irmã. Você perguntou por causa de um, que é a metade.
nós entramos no pecado. Por causa de um, que é a outra metade, nós voltamos ao paraíso. Então, na verdade, é a metade mais um. Olha o mais um aí. Quem é esse mais um? Esse mais um é Cristo. É uma contagem isso, irmã. Isso é uma contagem. Agora, como essa contagem é procedida no Espírito? Aí nós vamos precisar do irmão Marco para ajudar a gente nisso. Mas a gente já vai falar alguma coisa acerca disso. A metade não significa a metade da população, não. É a metade, basta a metade do entendimento do homem. Eu vejo assim. Porque a partir desse momento, todo joelho se dobra, percebe? Quando o homem percebe a sua total incompetência para gerir a si mesmo, para ser o Deus de si próprio, porque muitos vão começar a se render doravante, irmão. A operação do erro está tão grande que procede isso no nosso espírito e no espírito dos irmãos também. A natureza toda está revoltada, o próprio homem está revoltado contra o próprio homem, percebe? Toda a população da terra está revoltada com os seus governantes, com os seus líderes, com aqueles que os cercam, com o Congresso, com o Senado, com a Câmara, com o governador, com o prefeito, com os vereadores, com tudo, irmão. O mundo está indignado com a deidade que existe no mundo, quer dizer, contra o Deus desse século. O mundo está indignado contra o diabo, percebe? O mundo se indigna contra o diabo. Então basta que a metade de cada um, somado ao Cristo, que é o caminho, chegue para que nós todos comecemos a entrar de volta no caminho do paraíso. Eu vou só até aí para o irmão Marco falar. É isso mesmo, Rodolfo. Irmã Valdiza, é verdade. E falando em verdade, né? O homem não quis tomar o lugar de Deus exatamente, né? Porque o homem também não era tão burro assim, né? Vamos usar a linguagem mais humana, né? O homem não era tão burro assim. Mas, na verdade, irmãos, o homem quis tomar o lugar de Cristo. O homem quis tomar o lugar de Cristo. E quando ele quis tomar o lugar de Cristo, não foi pela obediência, né? Porque pela obediência Deus lhe daria, né? Mas foi pela desobediência que ele quis tomar o lugar de Cristo, né? E o fato dele querer tomar o lugar de Cristo, né, o tornou também um homem sem Deus. E sendo um homem sem Deus, aí ele ficou, né, como Deus de si mesmo, sendo Deus de si mesmo, né? E, na verdade, quis tomar o lugar de Cristo. Mas Deus criou o homem, irmãos, criou o homem para chegar em Cristo. Deus criou o homem para chegar, né, na medida de Cristo. Deus criou o homem, né, para chegar em Cristo. Cristo é o projeto de Deus, né? E a salvação era um dom dado a todos os homens. Deus não fez o homem para ser perdido, né? Mas fez o homem para ser salvo, né? Para o homem ser salvo, né? Mas o homem não quis se salvar, né? Apesar do esforço de Deus, o homem não quis se salvar. Então o homem não quis aprender o caminho da obediência para chegar em Cristo, né? E se assentar junto com Cristo nessa posição, né? Ser Cristo, né? Então, na verdade, Cristo, né? Cristo ele foi criado em Deus, né? Vamos dizer assim, essa linguagem, né? Nem foi nem criado, ele foi tirado de Deus, né? Porque ele faz parte da natureza de Deus, né? Então, o homem, criatura de Deus, né? Foi feito para ser salvo em Cristo, né? Então, Cristo realmente era a medida, e é a medida do homem, né? Que Deus criou para que ele pudesse, então, gozar essa plenitude, né? Essa plenitude. Mas o homem não escolheu o caminho da obediência, né? O homem, por desobediência, né, tomou o caminho da desobediência. Então, para que ele não ficasse comendo da árvore da vida, né, ele não ficasse crescendo em Cristo,
pela desobediência, né? Isto é, tendo uma insubordinação, né? Sendo um filho rebelde, insubordinado, né? Então ele teve que aprender a disciplina, né? Ele teve que aprender a disciplina de Deus, né? Então ele entendeu o que é o pecado, né? O que é a desobediência, né? O que isto pode lhe causar, né? A perda do lar, né? E se Deus não deixa o homem ir embora, ele não ia aprender a lição, né? Não ia aprender a lição, mas quando ele ficou totalmente perdido, né? Nos seus desejos e pecado, Deus foi lá, né, irmãos? Foi lá e mostrou que ele é Deus de salvação, que ele criou o homem para ser salvo, mas não para ser perdido, né? Foi lá e buscou ele novamente, né? Buscou novamente e crendo que assim, pela obediência, nós tomamos o caminho do retorno, né? É pela obediência do Espírito, né? Pela obediência do Espírito de Cristo, nós podemos chegar a Cristo novamente, e chegando a Cristo novamente, né? Vamos ocupar aquele lugar original a qual Deus não fez para o homem, né? Esse lugar é um lugar em Cristo mesmo, né? Então, essa é a realidade, né, irmãos? Câmbio. Irmão, então, Adão pecou, né? E o pecado foi perdoado, né? Cristo veio, perdoou, porém ficou as consequências desse pecado, que é as consequências do sofrimento na carne. É isso? Eu penso assim, que com essas consequências, o homem sofrendo essas consequências do pecado que já foi perdoado, ele, nessa aflição, ele poderá se voltar para Deus. Vamos dizer assim, que na fragilidade da sua carne, ele se volta para Deus, até no sentido de pedir socorro para a carne, mas poderá entender o que Cristo fez no Espírito. Pode acontecer isso, irmão? Da minha parte, eu creio assim, né? Que o homem não chega a Deus, né? É Deus que se chega ao homem, né? Então, na fraqueza do homem que opera o poder de Deus, né? É exatamente na impossibilidade humana, né? Quando o homem se cansa, né? Então Deus se manifesta trazendo para ele, né? Uma renovação, né? Quando o homem desanima, né? Então Deus chega e mostra, né? Toda uma realidade, né? Então parece que se o homem não se esvaziar dando martelada na pedra, né? Parece que a raiva não sai, né? Digamos assim, né? Então ele tem que martelar a pedra, né? Para sair a raiva dele, né? Tem que suar para sair o ódio, né? E aí parece que depois dessa canseira toda, né? Ele se entrega, né? Aí ele se entrega, ele quer se esvaziar, né? Ele tem que soltar essa coisa ruim, né? É mais ou menos isso, né? E realmente, né? Quando o homem pensa que está forte, aí ele está fraco. E quando ele pensa que está fraco, aí ele vai ficar forte, né? Porque é na fraqueza que ele conquista, né, a alma das pessoas. Agora, se a religião ensina o homem a ser forte na carne, né? Ele está fazendo exatamente ao contrário, né? Se quanto mais a religião fortalece a carne do homem, né, mais distante ele fica da salvação. É isso mesmo, é nesse ponto aí que eu queria chegar e falar, mas não consegui, irmão, veio falar. É isso aí, irmãos. Então, o que impede o homem, de uma certa maneira, de chegar a Deus nesse sentido do entendimento, é
ele fazer a vontade da carne nesse sentido, né? E a gente percebe que quem ajuda o homem a fortalecer a carne é a religiosidade, né? É a religião que fica dando lugar à carne no sentido de alimentar a carne para suprir os seus desejos, né? Então ele vai em busca disso, de uma certa forma ele consegue, e isso ele pensa que está fortalecido, está sendo suprido, mas ele não percebe que esse esforço é dele mesmo para ele mesmo. Não é Deus que está fazendo isso para ele, porque a vontade de Deus é que ele se achegue a ele, é que ele entenda, é que ele volte ao jardim do Éden. Não é que ele fique afastado. E o que afasta? O que ajuda ele a afastar se não for isso, né? Ele fica todo o tempo buscando, e aí ele começa a acreditar que ele pode alcançar e fazer as coisas acontecer, né? Por mais que ele diga que é Deus que está fazendo tudo isso, mas aí ele diz que é Deus que está fazendo tudo isso, né? Mas ele não percebe que ele está buscando a Deus pelos motivos errados, né? Pedi e não recebeis porque pede para seu próprio deleite, né? Então o que ele pede de Deus, que é de Deus mesmo, que é o espiritual, ele não recebe, né? Ele está recebendo ali, mas é pelo esforço dele mesmo, para o deleite dele, mas o que é de Deus no espírito ele não recebe. Então ele fica nessa guerra, nesse apocalipse todo, e não consegue se chegar a Deus, não porque Deus não quer, né? Que Deus já chegou ao homem, já o véu foi rasgado, né? Mas ele ainda não entendeu isso. O homem ainda não entendeu. Então eu diria que o inimigo do homem é ele mesmo, né? Nesse sentido. Porque ele se entrega à religião, à religiosidade, e não quer ir direto a Deus, né? Coloca como é que se diz? Ele mesmo coloca um empecilho, como o irmão uma vez falou, ele mesmo costura o véu novamente. Aceitar a mediação da religião, irmã, coloca o homem novamente afastado de Deus. Quer dizer, a religião afasta o homem de Deus, a religião não une o homem a Deus. Quem pensa nisso está no engano. É exatamente o que o Marcos falou. Ou seja, quando a gente é fraco, a gente é forte, porque Cristo nos fortalece. Mas quando a gente é forte, Cristo só veio para os fracos e oprimidos. Ele não veio para os fortes. Ele não veio para os sãos. Se você está são, você não precisa de Cristo. Percebe? Se você está forte, você não precisa de Cristo. Agora, quando você está debilitado, quando você está dodóizinho, quando você está doentinho, aí você precisa do Cristo. Aí ele vem. Percebe? Então o homem ainda não entendeu que o caminho é a submissão à vontade de Deus. Enquanto ele quiser ser forte através das... não, mas foi Cristo que me deu. Isso é balela, irmã, isso é da boca para fora. Porque no fundo, o que o homem vai ali na religião buscar é a satisfação dos seus próprios apetites carnais, apenas carnais. Ninguém está ali buscando o espiritual, não. Está todo mundo buscando a carne. É um emprego, é uma bênção para o filho, não sei o que, é um emprego para o seu filho, para o seu marido, entendeu? É isso que as pessoas vão buscar ali. Elas não estão indo buscar nada, não, porque eu estou buscando... Mentira! Isso é mentira. Não vão buscar Deus, não. Elas vão buscar as bênçãos. Deus é decorrência. Então,
o sentido da religião de colocar o homem forte enfraquece o espírito do homem. Aquilo que o homem entende como espiritual, que é a sua própria alma, tá certo? A alma do homem fica fragilizada por causa da religiosidade que opera no homem, tá certo? Agora, quando o homem se esvazia disso e fica fraco, aí Cristo entra e fortalece o espírito do homem. Esse é o grande diferencial. Quando são fracos, somos fortes naquele que nos fortalece, percebe? Aí Cristo entra como modelo, porque exatamente o pecado foi o que o Marcos falou, a gente se afasta de Deus, mas Deus a experiência de Deus maior para o homem é o Cristo, que Cristo é a nossa medida, tá certo? O homem não pode querer ser mais do que a sua medida, ou seja, não pode querer ser o Deus da sua vida. É isso que eu estava falando aí, e que o Marcos traduziu muito bem no Espírito, exatamente isso. O homem querer ser o Deus da sua vida é ele querer ser mais do que a medida que Deus deu a ele para a sua vida. E qual é a medida que Deus deu para o homem na sua vida? É ser Cristo. Então o homem quis ser mais do que Cristo. Então ele quis ser Deus. Ele quis ser Deus em si. Foi o que o Marcos falou e explicou muito bem. Aí ele foi esvaziado de Deus e passou a ser o Deus de si próprio. Exatamente isso aí. Então, o que precisa fazer para voltar? É ter essa conscientização. É fragilizar para que a metade da alma dele, pelo menos, clame por o Cristo dentro dele. Quando essa metade dele clamar, Cristo, que é mais um, é metade mais um, percebe? Dentro de cada um de nós. Então, essa metade mais um de cada homem faz com que ele haja manifestação do Cristo. Cristo é esse mais um aí. E esse mais um faz uma senhora diferença. Porque é 50% das noivas do Cordeiro chegando. Perceba, existiam metade das noivas eram vigilantes. Metade das noivas não vigilavam. Perceba, olha só as contagens, como é que hoje eu estou na contagem. Eu hoje estou na gematria, né? Gematria, né, Marcos? Que fala, gematria talmúdica, né? Hoje eu estou usando os números, né? Hoje está uma numerologia aqui danada, né? Então, é a metade das noivas mais um, percebe? Quem é o mais um? Mais um é o noivo, é Cristo. Metade das noivas mais um. Essa é a contagem que eu estou falando desde o início. Cristo estava me mostrando isso desde o início da sala. E eu não estava conseguindo discernir isso plenamente, perfeitamente. Mas agora sim. Agora eu estou com essa matemática de Deus aí. É metade das noivas mais um. Metade das noivas é metade daquilo que tem dentro da noiva. Não é exatamente uma contagem da quantidade de noivas numérica, percebe assim? Não é uma numerologia humana, não. É uma numerologia divina. Então, é a metade dentro de nós que clama por essa, porque está tudo tão ruim que o homem começa a questionar a sua própria identidade, a sua própria deidade. O próprio Deus de si mesmo começa a questionar a si próprio. Ele está vendo que toda a humanidade está uma porcaria. Então ele começa a clamar pela perfeição. E quem é a perfeição do homem? É Cristo. Então quando ele começa a clamar por isso, é a metade das noivas mais um. E esse mais um é Cristo. Você só tem... A oferta de Deus em Cristo, né, por nós. Eles não entenderam nenhuma religião, né? Muitas nem sequer dão crédito, né? E muitas, que é no caso a evangélica, eles ainda continuam fazendo sacrifício, esforço em religiões lá no meio dos irmãos, né? A gente percebia, de uma certa forma, eles demonstrarem um certo enfado, né? Porque tinham que estar ali preparando pregações, porque tinham que fazer vigília, porque tinham que estar... Então, a gente percebia uma demonstrações deles, desses esforços que eles fazem para ter uma comunhão com Deus, para ter um relacionamento com Deus, né? Eles em si não caem na realidade, né?
de saber que tudo isso é em vão, que tudo isso Cristo fez, Cristo religou, né? Cristo nos deu comunhão, abriu o caminho. Eles não entendem, então eles continuam ali naqueles rituais de fazer culto, né? Ficar horas orando de joelho, buscando uma comunhão, fazendo sacrifício, né? De jejuns, de horas de orações e outras coisas mais, né? Que são várias as religiões que fazem vários tipos de sacrifícios, né? De rituais, mas todos creem em Deus. Ou crê em Deus, mas aí Deus disse, né? Aquele que não crê no Filho não crê em mim. Então, as outras religiões lá creem em Deus, mas não creem no Filho. E a que crê no Deus e diz que crê no Filho, porém não crê de verdade, de fato de verdade, né? Porque senão não estariam ainda se sacrificando, se esmurrando, né? Se esforçando de uma certa forma para ter comunhão a Deus. Se quem deu a nossa comunhão a Deus foi Cristo. Foi por meio dele, para ele, né, que tudo foi feito. Então, na verdade, ninguém ainda não entendeu. Ninguém, aqueles que não nasceram de novo ainda não entenderam isso, né? E aí ficam nesse estado que estão, né? É verdade, irmãos, estou de acordo. O interessante notar, irmãos, é o seguinte, que os homens, né, principalmente os judeus, não entendem que Cristo é uma unidade de Deus. Não entende isso. Que Cristo é uma unidade de Deus. Não creem nisso. E isso é o pecado, né? Não entende que Cristo é uma unidade de Deus, né? Então eles acreditam em Jesus, né, como homem, né? Inclusive os judeus, estava vendo uma entrevista dos judeus aí, os judeus, irmãos, eles não creem que o Messias, né, é o próprio Deus, entende? Não, eles acreditam no Messias que é um homem, né? Eles acreditam que é um homem, né, que Deus vai levantar, né, mas não o próprio Deus, né? Isso não passa na cabeça do judeu, não entra, o judeu não acredita nisso, né? Então o Senhor Jesus perguntou para eles, né? Quem vocês acham que é o Cristo? Né? Perguntou para eles, quem vocês acham que é o Cristo? Aí eles responderam, não, Cristo é o filho de Davi. Aí o Senhor disse, mas como é que Davi chamou ele de Senhor? E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os inimigos os cabelos dos meus pés. Como é que Davi falou isso profeticamente pelo Espírito, né, a respeito de Cristo? Então eles não sabiam e não criam, entendeu, irmão? E não crê até hoje. Então qual é a verdade que o mundo não crê? Né? Que Cristo, né, é uma unidade de Deus, que é o próprio Deus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Que o pecado do homem é contra Cristo e é contra Deus, né? Então Cristo é uma unidade de Deus, né? Cristo não foi criado, né? Cristo foi gerado de Deus, né? Então já estava com ele desde o princípio, né? Então o judeu não crê no Cristo como sendo Deus dando a sua própria vida, né, irmão? Você não crê nesse aspecto, né? Para eles o Cristo é um homem, né, prometido como Moisés, né, como um futuro filho da linhagem, né, de Davi, que possa aparecer ao mundo, né, e daí por diante, né? É interessante notar isso, né? Então as pessoas acreditam em Jesus de Nazaré, né? Falam que é Cristo de Deus, mas não entendem o que é o Cristo, né? Por isso que vem muitos anticristo, né? Porque quem é que pode vir no lugar de Cristo? Todo mundo que vem no lugar de Cristo, né, irmãos, é anticristo. Por quê? Porque quem vem no lugar de Cristo é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que em Cristo se manifesta, né? Então é interessante notar esse aspecto, né? Que os homens não conhecem a verdade, né? Que está em Cristo, né? Qual é a verdade que está nele, né?
Perguntou Pilatos, qual é a verdade, né? Quem é a verdade? O que é a verdade, né? E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? É complicado isso, né? Mas infelizmente eu tenho que dizer, diante dessas palavras que o irmão falou. Por isso é que quem diz que é vicari filii Dei, realmente é um anticristo e é o diabo, né? Vicari filii Dei é o diabo, né? Porque ninguém pode substituir o Filho de Deus a não ser o próprio Deus, né? Quem substitui o Filho é o Pai, e o Pai substitui o Filho, né? E quem diz que vem em nome deles é Vicari filii Dei. Se é Vicari filii Dei, é o anticristo, percebe? Olha como isso é forte, isso é muito forte. Então a gente tem que tirar a religião realmente do homem, porque enquanto o homem estiver com a religião, ele está afastado de Deus. Exatamente isso que eu creio que o Pai quer falar conosco hoje, irmão. Os anticristos cristãos que Cristo falava que já estava entre nós, é exatamente isso. Eram os que não iam crer em Cristo, não iam acreditar na suficiência de Cristo. Ou seja, iam continuar pegando toda a religiosidade do judaísmo, e aí veio dizendo que crê em Cristo e misturam tudo, né? Que são realmente essas religiões que tem por aí. São esses que são os anticristos, são os que são contra Cristo, são os que não acreditam tudo a Cristo, são os que não creem em Cristo, na suficiência dele, né? E realmente a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os anticristos, né? Os anticristos que o irmão falou que é a religião dos homens, de homens, né? Não conhecem a verdade que está em Cristo, né? Que é Deus, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Cremos que fechamos, né, irmãos? Se não há mais nenhuma expressão, chegamos, né? Eu penso que sim, irmão. Acho que nós atingimos sim. A resposta, inclusive, foi dada, né? A resposta já tinha sido até dada antes, mas a gente estava ainda amadurecendo um pouquinho mais estávamos mastigando alguns outros entendimentos, né? Eu, a irmã Valdiza, o senhor mesmo, né? Quer dizer, todos nós estávamos aí ainda mastigando um pouquinho mais a palavra, né? Para que pudéssemos assentar todo o entendimento, né? Que maravilha, né? Eu fico muito feliz com isso. Graça e paz. Boa noite, irmã Valdiza. Boa noite, irmão Marco. Graça e paz seja com todos. Amém? Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Agradecemos os irmãos por tolerarem nossas fraquezas, né? Mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus opera, né? E é na fraqueza que nós podemos liberar o amor, né? Porque o amor é um sentimento, né, que se compadece no meio da fraqueza, né? Então, as pessoas não imaginam, né, que em carne parece que Deus é fraco, né? Mas é onde está a fraqueza do homem, né? É a oportunidade dele mostrar a sua grande obra, né, irmãos? Graça e paz. Um grande abraço aos irmãos.